do lugar. Mas Jesus mandou Pedro voltar para o mesmo lugar. Muitas vezes a gente acha que o segredo está na biografia, mas o segredo não está na biografia. O segredo está na companhia. Pedro ouve o que Jesus fala. As redes já estavam lavadas. O barco já era para estar ancorado há tempo. Pedro consegue resistir muita coisa, mas a presença de Jesus não tem como resistir. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Jesus, por que tu mandas? Eu vou lançar as redes. Pedro agora tem uma palavra. E é isso aqui, irmão, que muda tudo. Pedro, ele volta para o lugar que ele passou a noite toda tentando. Ele voltou para o lugar da vergonha. E ele lançou a rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, que ele puxa, o que é que vem? Muito peixe. Você tem uma palavra? Agora a pergunta é: aonde os peixes estavam? Aonde os peixes passaram a noite? Até porque a biografia não é tão grande assim. Onde é que os peixes estavam? Que pescador é esse que não consegue identificar um lugar bom para pescar? É daí que eu começo a entender, irmão, que tem coisas que Deus ele não permite que a gente perceba que ele já está trabalhando. O fato das coisas não estar dando certo não é por acaso. Jesus ele sabe como trabalhar. O segredo é a gente estar, debaixo da palavra, com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz, a sua orientação. O segredo é o crente ser guiado pela palavra dele. Porque mesmo a gente olhando assim, dizendo assim, não vai dar certo, já está dando certo, já deu certo. Às vezes nas nossas vidas, meus irmãos, é uma guerra. É uma crise de dificuldade que a gente não consegue entender nem explicar. Observe, imagine comigo Jesus olhando para os peixinhos e dizendo: se esconde. Isso não está na Bíblia não, viu, meus irmãos? É a minha imaginação. Jesus olha para aqueles peixinhos e diz assim: se esconde. Tá vindo para cá um pescador que amanhã eu vou precisar encontrar com ele. Eu vou precisar que ele passe por essa frustração para que através dessa frustração eu vou ativar nele algo que vai mudar a vida dele para sempre. Através dessa frustração, eu vou ativar nele algo que vai impactar a vida dele, que vai mudar a vida dele para sempre. E através da vida dele, pessoas também serão impactadas. Através dele, pessoas serão alcançadas. Você está entendendo isso aqui? Tudo isso aqui faz sentido para as nossas vidas. Quando tudo está dando errado e de repente tudo começa a dar certo, sabe o que significa? Significa que quando estava dando errado, na verdade estava dando totalmente tudo certo. Deus ele sabe como trabalhar, ele está trabalhando, está cuidando dos planos, está fazendo de uma forma que a gente não entende, que os nossos olhos não compreendem. E quem disse que a gente precisa entender? O que a gente precisa é confiar e descansar nele. A nossa oração tem que ser: Jesus, a minha sabedoria é pequena. A minha capacidade é pequena. Porém, a minha confiança está em ti. Se tu estás olhando para mim, se tu estás cuidando do meu coração, eu vou continuar descansando e confiando em ti. Essa tem que ser a nossa oração. Eu não entendo, mas eu sei que ele está cuidando de mim. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Pedro ele volta para pescar. E parece que eu tô vendo, sabe? Eu fico imaginando Jesus dizendo para os peixinhos: olha, a ordem é, Pedro tá vindo aí, e quando ele lançar as redes, vocês vão para debaixo da rede, viu? E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando Pedro lança as redes, que ele puxa, irmão, a rede travou de tanto peixe. Pedro vivenciou algo que só quem tem Jesus vive, irmão. Um milagre extraordinário. E eu quero dizer para você que o que estava dando errado para tua vida vai começar a dar certo. Você recebe essa palavra? Tudo aquilo que estava dando errado até ontem vai começar a dar certo. Você vai olhar para o cenário e vai dizer assim: eu tenho uma palavra.
Os teus olhos vão voltar a enxergar o que você já não estava mais enxergando, porque você tem uma palavra. Pedro, ele volta para a praia não com o mesmo sentimento de humilhação, de frustração da noite anterior, mas agora o sentimento de Pedro é outro. Jesus está esperando ele. E a gente pensa, né, irmão, que as coisas começaram a dar certo na vida de Pedro a partir do momento dos peixes, a partir dos peixes. Mas, na verdade, as coisas começaram a dar certo a partir do momento da palavra que foi liberada. Jesus era para Pedro e diz: Pedro, tu és pescador de peixe, mas acabou. Eu transformei a tua vida. Eu transformei a humilhação em honra. Eu mudei a tua história. Eu vou te levar para outro lugar. Será pescador de peixe, mas acabou. A partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de homens. O que eu tenho com você, Pedro, é algo específico. Eu tenho uma obra com você, Pedro. Você vai ser pescador de homens. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pedro, ele olha para Jesus e ele não pensa duas vezes. Ele larga a rede cheia de peixe e segue Jesus. Porque Pedro entendeu que o mais importante do que uma rede cheia de peixe é a presença de Jesus. Os ventos vão soprar. Você não vai entender. Mas se você tem uma palavra, se você entende que Deus tem poder de mudar todas as coisas, se você observa que os ventos estão soprando e estão mudando as coisas à sua volta, não tente sair do lugar. Permaneça no mesmo lugar, até que Jesus ele chegue, porque ele vai chegar. Ele está chegando. E quando ele chegar, ele vai colocar no lugar o que está fora. Quando ele chegar, ele vai trazer com ele a solução para esse problema. Quando ele chegar, ele vai chegar com a providência necessária que você precisa. Fica no seu lugar. Quando Jesus ele entrou na minha vida, meus irmãos, eu pensei que os meus planos, os meus projetos, daquilo que eu tinha planejado para minha vida, daria certo. Mas foi pelo contrário. Você lembra de Pedro? Pedro ele era pescador. E o que Pedro queria ser? O melhor pescador da sua época. Quando Jesus ele entrou na minha vida, eu pensei que os meus planos e os meus projetos, aquilo que eu tinha sonhado para minha vida daria certo. Foi totalmente contrário. E tudo começou a dar errado justamente porque Jesus estava perto. E os planos de Jesus na minha vida começaram a prevalecer, porque é assim. O que vai prevalecer na minha vida e na tua vida não é os teus planos, não é os teus projetos, não são os meus planos, e sim os planos e os projetos dele. Porque os planos e os projetos dele são mais